Você quer aprender a analisar ações e escolher os melhores negócios para estar colocando, investindo, participando dos lucros na sua carteira? Então você está no vídeo certo. Hoje Eliseu Mânica Júnior da Esperato Investimentos, vou te mostrar tudo o que você precisa estar sabendo para escolher empresas para investir como um profissional. Eu vou mostrar como eu escolho as ações nas quais eu invisto, falar de livros essenciais para você investir aí com sucesso em ações e te mostrar sites para estar realizando as suas análises, deixar algumas dicas essenciais e valiosas. Se isso te interessa, acompanhe o vídeo com atenção para montar uma carteira vencedora de ações na Bolsa de Valores. Como eu escolho as ações nas quais eu invisto? A verdade é que a forma como você escolhe as suas ações depende muito de investidor para investidor. Não existe apenas uma metodologia que funciona para todo mundo. Cada pessoa tem os setores dos quais a pessoa gosta, que você gosta, aquelas dos quais não gosta, as ações que chamam mais atenção. Algumas pessoas têm uma experiência em primeira mão de terem sido clientes, até empregados de certas empresas, enquanto outras nunca tiveram qualquer relacionamento com uma determinada empresa. Além disso, alguns investidores buscam cases de crescimento, ou seja, as ações que podem ganhar muito em valor, enquanto outros querem dividendos, e aí tem outros que preferem um mix entre os dois. Eu acredito fielmente que existem alguns princípios que todo investidor poderia e deveria seguir na hora de estar selecionando as suas ações na carteira, não importando quem seja o que busca. E são esses os princípios que eu sigo. Eu gosto então de entender o negócio e analisá-lo. Você precisa levar em conta que ao comprar uma ação que você está comprando mesmo, é um pedaço de um negócio. É assim que o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, ele vê os investimentos na bolsa e eu, obviamente, também. Pensando nisso, cabe se perguntar, você compraria uma parte do negócio que nem sabe como funciona, que nem sabe se dá lucro e se tem um lucro? Eu acredito que o mínimo que o investidor deve entender antes de estar investindo em uma empresa é como ela ganha dinheiro, como ela reinveste e usa o dinheiro que ela ganha, qual é o seu histórico de resultados, qual é o histórico do mercado no qual ela atua, quais as perspectivas futuras do seu mercado, quais os principais riscos que ela corre. Apenas depois de saber a resposta para essas perguntas, acredito que o investidor está em estado de conhecimento suficiente para pensar em comprar as ações de uma empresa. Isso porque, ao saber responder tudo isso, você já entende mais sobre uma empresa do que quase todo mundo. Existem investidores experientes e até famosos que não fazem assim nenhum tipo de nível de análise ao investir. Eu faço esse estudo a partir da análise fundamentalista, principalmente. Análise fundamentalista é o ato de analisar um ativo aí com base nos fundamentos dele. Os fundamentos de uma ação são os números e características que oferecem ao investidor uma compreensão muito mais profunda das perspectivas da empresa e da saúde geral dos seus negócios. Não sei se você já teve essa experiência antes, mas analisar uma empresa por meio de análise, do uso da análise fundamentalista, é como observar também ponto forte e fraco do imóvel antes de comprá-lo ou de estar alugando. Ao fazer uma compra imobiliária, você entra no imóvel e atenta aí para diversos fatores. Tamanho dos cômodos, a idade do prédio, orientação solar, encanamento, instalações elétricas, estado atual e perspectivas futuras do bairro, portaria, entre outros. Todos esses são fatores que vão entrar na sua avaliação mental para ajudar a decidir se esse apartamento ou se essa casa é o que você procura. Falando de uma ação, por exemplo, fazer uma análise fundamentalista significa justamente observar e avaliar alguns dos pontos da empresa por trás da ação, conforme eu mencionei antes. No caso de ações, vale mencionar também que existem dois tipos de variáveis analisadas. Variáveis qualitativas, então são aquelas variáveis que têm como base somente o atributo de qualidade, se é bom ou se é ruim, a despeito de uma quantidade ou do tamanho, ou seja, aquelas que não podem ser expressas em números, como cultura, a parte corporativa, a parte de gestão, a parte de reputação da empresa, e variáveis quantitativas, aquelas variáveis que de alguma forma podem ser expressas ou medidas em termos numéricos, como o preço-lucro, dividend yield, próprio endividamento,
Basicamente, a união dessas duas análises busca dar ao investidor a capacidade de dizer se o investimento ele é vantajoso ou não. Se você está aqui no meu vídeo, provavelmente vai saber que eu observo para escolher ações para um clube de investimentos aí que eu toco aí um bom tempo e para minha própria carteira de investimentos. E é isso que eu vou estar revelando agora. Nos pontos qualitativos, o primeiro ponto que eu analiso é a administração, se ela tem ações da própria empresa. Isso é muito importante. Para mim, se uma empresa não tem executivos, administradores que têm as próprias ações, é um indicativo de grande perigo. Em segundo lugar, eu vejo a marca, o branding, né? Tento olhar num Reclame Aqui e verificar se a empresa tem um bom conceito. Terceiro fator que eu observo aí de uma maneira qualitativa é a parte de remuneração, de compra de ações, que é muito importante. Todo mundo precisa também se atentar à parte quantitativa, o lucro líquido crescente e recorrente. Em seguida, eu sempre olho aí um fluxo de caixa operacional linkado com esse lucro, que pode não ser recorrente, né? Pode ser algo excepcional. E também, o terceiro fator é uma dívida líquida negativa. Eu busco isso, pois com o próprio caixa da empresa, elas conseguem estar pagando uma dívida, né? Lembrando que às vezes dívida é positiva numa empresa, né? E o que você precisa ter é o que é clareza. Você precisa entender o que busca saber identificar características principalmente importantes nas quais você está investindo, né? Eu busco comprar ações por menos que o seu valor intrínseco. Comprar algo pagando menos do que aquilo que vale já parece uma excelente ideia. E no mercado de ações, essa é uma grande forma de estar ganhando dinheiro. Essa é a ideia central defendida por um mentor do Buffett, né, o Benjamin Graham. Muitas pessoas acham que comprar ações de uma empresa claramente boa significa que o preço pago não importa, não podem estar mais erradas. Não adianta comprar uma grande empresa pagando um valor estratosférico em relação aos resultados que ela vem trazendo. Por isso, você precisa antes observar algumas métricas de valuation para saber se a empresa está sendo vendida por um preço justo em relação ao seu valor intrínseco ou se você der sorte até abaixo dele. Conforme eu mencionei antes, me interessa muito a métrica aí de geração de caixa, principalmente através de um fluxo operacional, fluxo de caixa operacional. Porém, existem umas outras métricas também, como preço-valor patrimonial, dívida yield, modelo de desconto de dividendos, fluxo de caixa descontado, EV, EBIT, Enterprise Value EBIT. Diferentes investidores usam diferentes métricas, porém você precisa usar alguma dessas para saber se está pagando aí um preço razoável pelo seu investimento. Eu sempre acompanho os meus investimentos. Eu passo muito tempo da minha vida lendo relatórios de empresas nas quais eu invisto e até de algumas nas quais eu não invisto. Às vezes eu fico lendo madrugada adentro, principalmente em época de balanço de resultados. Isso é muito importante. Eu sei que a maioria dos investidores não precisa nem conseguiria dedicar essa atividade no mesmo nível que eu. Afinal de contas, é grande parte do meu trabalho. Porém, eu acho que todo investidor ele deve pelo menos saber o que está acontecendo nas empresas nas quais investe. E acredita ou não, a maioria delas faz um excelente trabalho te informando sobre como andam as coisas. As demonstrações de resultados, fatos relevantes e muito mais informações são compartilhadas pelas empresas e pelos fundos da bolsa. Basta você ir no RI das empresas e estar se inscrevendo assim que eu pego essas informações. Não é através de notícias de sites que lucram com cliques, através das próprias comunicações, até linkadas às empresas às vezes. Desenvolva o hábito desde já de estar por dentro do que acontece com empresas nas quais você coloca o seu dinheiro. Eu acho que só essas dicas já valem muito seu like, né? Livros para aprender a investir. Se você quer investir de uma forma certa, você vai precisar estudar e se dedicar. Apesar de eu estar aqui compartilhando conhecimento no YouTube, eu te falo na maior honestidade. A internet não pode ser sua única ou principal fonte de conhecimento financeiro. Você precisa também recorrer aos livros, que é onde os maiores investidores do mundo compartilham aí seus conhecimentos de uma forma muito mais profunda. O próprio Warren Buffett lia mais de 500 páginas por dia, que torna também o investidor acima da média, na minha opinião, com certeza é a leitura. Por isso eu vou deixar aqui algumas dicas de livros que eu acredito que todos que querem investir em ações de forma mais séria, eles devem ler. O mais importante para o investidor é o jeito Warren Buffett investir, investindo em ações no longo prazo. Charlie Munger, The Complete Investor, a fórmula mágica do Joel Greenblatt para bater o mercado de ações.
O Investidor Inteligente do Benjamin Graham. Apenas com essas leituras eu garanto que você vai ter muito mais tranquilidade e segurança para estar escolhendo as suas ações e estará na frente com certeza de muita gente nesse mercado. Já leu algum deles? O que achou? Comenta aí. Melhores sites para acompanhar investimentos. Além dos livros, alguns sites específicos podem te trazer informações importantes e atualizadas sobre as ações. Eu estou falando aí de dados quantitativos, gráficos, links para comunicações, filtragem de dados e muito mais. E muito deles trazem essas informações de graça. Vou deixar aqui 3 sites que são bem interessantes para você estar usando nas suas análises, lembrando que eu não tenho nenhuma ligação com eles. Fundamentos, bom e tradicional, simples, né? Fundamentos, apesar de uma estética mais antiga, uma excelente fonte de dados em massa, muito fácil de estar usando. Também é um excelente local para pegar de uma única vez dados de diversas ações, a sua grande tabela de filtragem para, por exemplo, colocar um Excel, um Google Sheets e fazer também as suas análises. De uma forma geral, os dados são bem confiáveis e os gráficos aí ajudam a dar uma visão muito mais clara das informações numéricas. Investidor 10. Já o Investidor 10 é um site mais moderno, com uma interface mais amigável. O que eu acho interessante nele é que é o foco em divisão das ações em setores e subsetores, o que ajuda a você estar fazendo estudos mais direcionados a determinados tipos de ativos. Além disso, nas páginas individuais das ações existem muitos dados com comparações históricas, de evolução dos últimos anos que ajudam você a desenhar panorama mensal como essas empresas aí estão indo. Terceiro, Status Invest, finalmente aquele que não poderia estar faltando. O Status Invest é um verdadeiro poço sem fundo de informações sobre as ações da Bolsa de Valores. Tem dados históricos, gráficos, muito fáceis de entender, agenda de dividendos, informações do balanço patrimonial das empresas e é uma ferramenta poderosíssima para quem quer ter um estudo mais aprofundado dos negócios. Importante, apesar desses sites todos trazerem informações confiáveis das empresas, a principal fonte que você deve usar para tirar dúvidas é sempre a parte de relacionamento com o investidor da empresa, o RRI. Dicas para investir agora com sucesso. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de deixar umas dicas finais que eu tenho certeza que vão te trazer muito mais tranquilidade, clareza e consciência também de estar investindo nas suas ações. Diversifique a sua carteira. Uma prática essencial para ter mais segurança, tranquilidade e rentabilidade em seus investimentos é a diversificação da carteira. Uma vez que o seu capital está distribuído em diferentes investimentos, você diminui a sua dependência de cada ativo e assim há maiores possibilidades de adquirir mais lucros do que prejuízo, além de sofrer menos oscilações de curto prazo nos seus investimentos. Estude os setores econômicos. Na mesma linha da diversificação entre ações, eu acredito muito no estudo e na diversificação entre os setores. Ao realizar uma análise a respeito dos setores nos quais as empresas estão inseridas, a intenção é ter mais um panorama econômico para estar entendendo o histórico de performance, a situação atual e as perspectivas futuras do segmento. Além de analisar a situação da empresa, é preciso compreender como anda o setor, pois a gestão não é o único componente do sucesso e da robustez do negócio. A empresa não está no vácuo, mas sim dentro de um ecossistema com outras concorrentes, fornecedoras e até relações com o governo. A partir da análise setorial, é possível definir se a tendência é de crescimento e fortalecimento da área ou se há riscos nesse sentido. Entenda a aderência da ação aos seus objetivos. Ao avaliar quais podem ser as suas melhores ações para você, também é fundamental conferir se os papéis se encaixam nas necessidades e características da sua carteira e de você também como investidor. Assim como a renda variável ela tem mais risco que a renda fixa, existem algumas ações, alguns setores que são mais estáveis e outros aí que são mais voláteis. Você precisa garantir que as empresas nas quais investe, pelo menos na média, condizem com esse seu perfil. Uma dica, se inscreve aqui no canal para muito mais conteúdo sobre finanças e sobre investimentos. E nos vemos no próximo vídeo.